Estamos ao vivo do canal da UniTV, canal 13 da NET, hoje transmitindo também através dos sites das escolas do Sistema Único de Ensino, reformando a maior rede de escolas ligadas a uma cobertura do Enem, iniciada ontem com o raio-x do simulado Enem. Na primeira parte, falamos das questões de ciências da natureza, da área de ciências da natureza e das ciências humanas. Para o segundo bloco, ficaram as duas áreas que compõem no total a prova do Enem, que são a matemática e as linguagens. Para começar, querido professor Tiago, preparado? Vamos lá. Vamos lá? Como é que a gente vai analisar a prova, a área de matemática no Enem? E você vai trabalhar com as questões que você preparou, um PowerPoint super bonito, super didático, para mostrar para todos que nos assistem. Fazer uma análise mais pedagógica hoje, não tanto resolutiva, é isso. Então vai lá. Vamos lá? É com você, professor. Bom, o que a gente tem na prova do Enem no eixo de matemática? 45 questões de matemática. Então, no meu caso, eu me dou bem porque eu não preciso dividir eixo com ninguém. A disciplina, eu tenho exclusividade, desculpa, viu, Lucas, mas é uma dádiva do destino. Todo caso, isso é bom, isso é ruim. Bom, para o aluno que gosta de matemática, isso é muito bom, né? Agora, para o aluno que tem um pouquinho de dificuldade, mas não precisa ficar desesperado, até porque, como você vai perceber que a gente vai comentar, a prova do Enem, ela não é uma prova pesada em termos de conteúdo, ela não é uma prova tão técnica, por exemplo. Se a gente for comparar com outros vestibulares, com outras provas seletivas no Brasil, a prova do Enem ela até tem um nível de dificuldade um pouco menor. O que acaba pegando um pouco mesmo é a quantidade de questões, é o fato de você estar se organizando bem na hora da resolução da prova para não faltar tempo. Porque é muito comum a gente escutar muitos alunos dizendo, professor, não faltou tempo para fazer 20 questões, faltou tempo para fazer 25 questões. Então, é mais uma questão de organização do que propriamente de conteúdos ou de assuntos tratados. Como você pode ver aqui, olha o gráfico que a gente tem dos conteúdos que foram abordados na prova nos últimos anos. Como você pode ver, não há um padrão bem específico, tá? Então, assim, eu não vou dizer para você, não estuda números complexos porque não vai cair, porque a gente sabe que dentro da matemática, a probabilidade é um conceito teórico, ela muitas vezes não é fato. Dizer que tem 99% de chance de um determinado evento acontecer não é garantia de que ele vá acontecer, tá? Todo caso, em se tratando de uma situação que você tenha que privilegiar alguns assuntos, você obviamente privilegia esses primeiros aqui, como no caso tópicos de geometria espacial, porcentagem, estatística, teoria dos números, razão e proporção, que são alguns tópicos que têm caído com uma maior frequência na prova do Enem, pelo menos nas últimas 4 edições, ok? Agora eu vou apresentar para você algumas questões, inclusive questões desses tópicos aqui que são mais frequentes da prova, que foram questões contempladas na prova do ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. A primeira questão era uma das questões que eu selecionei é essa daqui. Olha lá. Assim como o professor Lucas citou, a questão da leitura de tabelas, em matemática, isso aí é fato, tá? Você pode contar que lá das questões do eixo de matemática, questões em que você vai ter tabelas, gráficos ou imagens vão compor mais da metade da tua prova. Você pode ter certeza disso, tá? E aqui a gente tem não só uma questão que cobre a tabela, mas uma questão que cobre um assunto que o Enem particularmente valoriza muito, que é a estatística, tá? A estatística, o que a estatística envolve? Os conceitos de média aritmética, moda, mediana, desvios, desvio padrão, variações, a própria análise e interpretação de gráficos é uma vertente do conhecimento que fica por conta da estatística, tá? Então, você veja, você tem uma quantia de dados aqui organizados na forma de uma tabela, você tem um texto que descreve uma situação, tá? E as questões de matemática do Enem, elas têm esse caráter de situações descritas e não tanto questões técnicas do tipo faça isso, faça aquilo ou calcule aquilo. Como você pode ver, ele descreveu uma situação de um determinado concurso, deu para você aqui 5 candidatos,
deu para você o conceito da média, no caso, a média desses candidatos nas 4 primeiras etapas e a pontuação da 5ª etapa, e ele estabelece um critério. Ou seja, o critério estabelecido é os candidatos que tiverem a mesma média vão desempatar na pontuação da última etapa. E como você pode perceber, não tem como dar empate de novo, por quê? Porque não tem ninguém com a mesma pontuação na 5ª etapa. Então, até nesse quesito aí, houve um cuidado à hora da elaboração da questão, e isso é muito interessante. Só que no final das contas, o que ele quer? Ele não quer só o vencedor, ele quer uma análise geral da situação, ele quer que você determine, no caso, a colocação deles, ó, em ordem no caso de posição, e deu para você algumas alternativas que te dão isso. Em matemática, a questão do distrator, ela não está tão presente na alternativa em si, mas ela está presente no processo de resolução. Sabe, é o que a gente fala, o teu avaliador, o cara que elaborou a questão aqui, ele vai pensar, sabe aquele possível errinho de interpretação que você pode cometer? Ele vai pensar nesse errinho, ele vai resolver assim e ele vai colocar a alternativa aqui para você marcar, certo? Então, veja bem, tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão, por quê? Porque às vezes um equívoco pequeno que você comete te dá, por exemplo, a alternativa B. Ah, mas a alternativa correta não era a letra B, errei por uma bobeira. Exatamente, mas por quê? Porque o avaliador, ele imagina todos os processos possíveis de resolução, considerando o quê? Os erros mais comuns, tá? Principalmente erros conceituais, ok? No caso, então, a gente tem uma questão que trata para a gente de estatística, especificamente o conceito de média aritmética, que é um conceito muito forte na prova do Enem, e também o conceito de leitura de tabela. Aí a questão de leitura de tabela. Professor, mas não tem uma aula de matemática que ensina leitura de tabela. Exatamente, não tem uma aula que vai ensinar você a ler tabela. É praticando. Praticando. Vamos trabalhar muitas questões. Você, na sua preparação, você trabalha bastante questões que tenham tabelas, que tenham gráficos, que tenham figuras, porque é parte da sua preparação, não é um conteúdo específico do assunto, até porque tabela é um tópico que aparece em diversos conteúdos da matemática, ok? Eu selecionei também uma outra questão para mostrar para vocês aqui, que é essa questão aqui, ó, em que, veja, você tem só esse texto, tá? Esse aqui fugindo um pouco a regra, né? O pessoal sempre fica apavorado. Nossa, professor, é muito texto, a questão é muito grande, eu tenho que ler demais e tal. Aqui, ó, uma questão curtinha, tá vendo? Uma questão bem curta, por sinal. E veja que essa questão aqui é uma questão que não exige cálculo. Ela não exige nenhum tipo de cálculo. O que ela exige de você? Conhecimento numérico. Eu sempre ouço os alunos falar e sempre fica aquele desespero porque alguém pega o tempo da prova e divide pelo número de questões e fala para mim, professor, eu só tenho 4 minutos para fazer a questão, eu só tenho 3 minutos e meio para fazer a questão. E aí eu te falo o seguinte, numa questão como essa daqui, se você ler com atenção, você não vai gastar mais do que 1 minuto para fazer essa questão. Até porque é uma questão que não envolve cálculo. Olha para você ver, você tem uma determinada situação, ele descreve que ele precisa de uma lente de 3 milímetros, mas não tem. Só tem uma de 3,1, outra de 3,21, outra de 2,96, outra de 2,099 e outra de 3,07, que por sinal são os valores que estão aqui nas 5 alternativas da questão. O que ele pede? Qual que é a lente que tem o valor mais próximo do valor de 3 milímetros? Puramente conhecimento numérico, tá? Então é uma questão, você não precisa fazer cálculo, você tem que ler, prestar atenção, pensar um pouquinho e assinalar a resposta correta. No caso, exclusivamente, ali ó, grandezas e medidas, que é um tópico que o Enem cobra muito, tá? Principalmente quando se fala de metros, milímetros, quilômetros, centímetro, metro quadrado, metro cúbico. O próprio fato da conversão de medidas entre si e a composição do nosso sistema numérico decimal é um assunto muito forte, muito presente no Enem. Então, uma questão como essa, né, até com a análise que o Fábio fez, é aquela questão que você não pode perder. Não pode mesmo. É a questão que você tem que ler, pensar um pouquinho, ó. Uma questão simples, uma questão fácil. E aí, em compensação, se nessa questão você gasta 1 minuto, você ganhou 3 minutos
para depois despender para uma questão que tem um nível mais de complexidade maior, certo? Muito bem. Uma outra questão que eu selecionei aqui é essa daqui. Olha só, característica marcante das provas de matemática do Enem. Apresentar 5 situações para você analisar qual que é a que mais se adequa ao problema proposto. Isso é muito comum no Enem. Ele te dá lá 5 veículos com consumos diferentes, aqui no caso 5 garrafinhas com capacidades diferentes, entre outras situações que já caíram em edições anteriores e que são muito comuns. Você tem uma situação problema, você tem a descrição dos 5 modelinhos de garrafas, no caso aqui, e você tem a condição que a paciente, no caso aqui do problema, exigiu, e daí a pergunta, qual é a garrafa que ela tem que escolher, obedecendo à condição dada? Primeiro, você tem que ler com muita atenção e interpretar o que a questão está descrevendo. Primeiro passo, interpreta o que a questão está descrevendo para você. Em seguida, identifica qual é o comando da questão, ou seja, o que eu tenho que responder a essa questão. Aí, em seguida, caso seja necessário algum cálculo, a resolução de uma equaçãozinha, a resolução de uma regra de 3, ou a resolução que você tem que fazer, após essa análise, após você ter identificado o que você tem que fazer. É o que eu sempre comento, se você não souber aonde você quer chegar, tudo que você fazer ali no meio do caminho acaba sendo inútil. Então, o primeiro passo, depois da interpretação do texto, depois de entender o problema, é identificar o que esse problema está querendo, o que eu tenho que dar como resposta, certo? Esse aqui, no caso, é um probleminha que envolve para nós 2 coisas importantes. Primeiro, grandezas proporcionais, que é um assunto muito forte no Enem. Segundo, grandezas e medidas de novo, só que agora é com medidas de capacidade, tá? Sabe aquele probleminha que você tem que converter de centímetro cúbico para litro, que você tem que converter de metro para centímetro, que você tem que converter de quilômetro para milímetro? Essas situações o Enem cobra de uma maneira muito marcante e às vezes nem é o foco da questão, é apenas uma etapa, como é o caso aqui. Essa questão, o forte dela, interpretação, tá? O professor de língua portuguesa depois dá uma força para nós aí. Interpretação, ou seja, se você não souber interpretar, aí fica mais complicado ainda, aí parece, eu sou o vilão, professor. Eu sou o vilão, nossa, a matemática, né? A matemática que é o complicador, mas muitas vezes, gente, não é tanto a matemática em si, é mais o que? É a pura interpretação mesmo da questão, do texto em si, tá? Uma última questão que eu preparei, também da prova do ano passado, da prova de 2015, é a seguinte. Ó, para não fugir à regra, como eu falei para vocês, Enem adora gráfico, tá? Gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de setores, no caso aqui. De todos os mais variados tipos de gráficos você encontra nas provas do Enem, você pode ter certeza disso. Sabe, aquele gráfico que às vezes você nunca viu na vida, você chega na prova do Enem, tem um gráfico daquele lá. Quase uma prova de Excel. Exatamente, exatamente. Deve rolar um merchandising entre o governo brasileiro e a Excel para ter tanto gráfico na prova, não é possível. Mas, em todo caso, olha aqui de novo, você tem uma situação, a descrição de uma situação, um gráfico, que no caso vem em decorrência da situação descrita, e depois uma análise desse gráfico e um cálculo de porcentagem. Lembrando, porcentagem, razão, proporção, temas muito fortes também na prova do Enem. Muito fortes, tá? Bom, basicamente, o que é porcentagem? Matemática básica, não é? Muito bem, matemática básica. Então, tem que dar uma revisada, sim, principalmente os conceitos elementares de matemática, sabe? Às vezes a gente tem alunos que ficam dando um foco muito grande naqueles conceitos muito difíceis e esquecem de relembrar aquilo que realmente é básico, que realmente é muito significativo. Nesse caso aqui, o que a gente tem de maneira forte, então? Porcentagem, uma questão que trabalha esse conceito, e a leitura de gráficos. E não coloquei aqui, mas também a interpretação desses gráficos, que é um tópico muito relevante também para a prova do Enem. Acho que é isso. É isso. Acho que já dá uma ajuda legal para o pessoal. Vocês perceberam que ele escolheu as questões mais fáceis para tirar o estigma da matemática, né? Não, tô brincando. Não, mas até porque, Chico, você sabe que eu pensei nisso a hora de montar o arquivo. Eu pensei assim, poxa, que questões que eu vou selecionar?
Eu selecionei as questões que o que a gente percebe que são mais clássicas de todas as provas. Porque, por exemplo, ano passado caiu uma questão, por exemplo, de função trigonométrica, mas foi assim, temporão. Né? Caiu outra de logaritmo, mas foi a primeira vez, por exemplo, que caiu o logaritmo do Enem efetivamente ano passado. Não sei se talvez o nível da prova esteja subindo um pouquinho, não sei o que eles estão pensando nesse sentido, mas, em todo caso, eu acho que esses conceitos básicos são o forte mesmo da prova do Enem, acabam sendo mais de 50% da prova de matemática. Muito bom, professor Thiago. Estamos aí com o ângulo Analisa o Enem, e essa é a ideia de fazermos uma análise bem geral, mas que pode ser muito útil nessa fase da sua preparação. Para a gente terminar, e aí fica por último linguagens, que como vocês perceberam, todos os professores mencionam na necessidade de saber ler, saber entender os suportes e tudo que a prova entrega. Então agora com vocês, para a gente ter a última parte, a última área, o professor Henrique vai na área de linguagens. É isso, professor? Chico, é isso em linguagens mesmo. e redação. Exato. Inclusive, parece que ele tem algumas sugestões de 3 ou 4 temas que devem cair na redação do Enem. Eu estou brincando. Pelo menos. Eu hoje brinquei de manhã, a gente estava fazendo uma reunião de preparação. Falei assim, vocês não têm a prova já de 2016 para dizer o que vai cair? Seria fantástico. Ainda não temos, amor. E a gente estaria todo mundo preso, na verdade, né? Não é então, bem vai lá, essa Henrique, ideia. com você, Beleza, por favor. Chico. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar, antes de fazer o comentário, o quanto o simulado de domingo foi ótimo para uma série de coisas, né? Para a preparação dos nossos alunos, para que a gente possa falar sobre o Enem, né? Dessa maneira tão prática. E especialmente a prova de matemática me ajudou muito, porque como a prova de matemática teve um grau de dificuldade elevado, com linguagens eu fiquei correndo por fora, né? Ninguém colocou a culpa em linguagens, embora a linguagens perpasse, né, as outras provas. Elas, e como o Thiago ali tentou se defender, de repente até pode ser uma influência dela no resultado em matemática. Pode ter, não. Tem. É um pouco possível que haja, mas enfim. E olha, deixa eu falar uma coisa, para a gente quebrar um pouco o clima das disciplinas. O Thiago, além de ser um professor de matemática, um ótimo fazedor de PowerPoint, ele também toca, né? Você toca... Eu sou violeiro. Você é violeiro. Isso. Então fica combinado já que no nosso próximo programa, o Thiago vai uma encerrar com uma viola aqui, para a gente dar o clima de exame nacional do ensino médio. Vai ser Henrique, sensacional. com você. Ótimo. Bom, passando aqui, aí era ainda a intervenção ali do PowerPoint do Thiago. Cadê? Não, eu preciso... Ih, não está obedecendo? Isso. Tá, agora chegamos. Bom, quando a gente observa os temas aqui da prova de português, é importante ter consciência de que esse exame do Enem lida tanto com temas mais técnicos, mais específicos. Aqui é possível identificar gêneros textuais como um tema um pouco mais técnico, funções da linguagem, figuras de linguagem, mas também é possível identificar que algumas questões vão destacar habilidades e competências, de fato. A gente observa aqui apreensão e compreensão, leituras de textos não verbais, como exemplos de assuntos que estão mais no campo da competência de leitura de modo mais amplo do que do conhecimento de alguma questão um pouco mais específica, técnica de linguagem, de fato. Não é? Há questões de história da literatura, de escolas literárias, nessas últimas edições todas, como você pode observar aqui, que, insisto, aí seriam questões que exigem um conhecimento mais específico, um conhecimento mais técnico. Porém, mesmo nesses casos em que o conhecimento técnico é exigido, todas as questões são questões de leitura. E não é por acaso que nos comentários do Fábio, nos comentários do Lucas, nos comentários do Thiago, tem aparecido tanto essa referência à linguagem. É porque o Enem faz uma opção de ser uma prova de questões contextualizadas. Quer dizer isso? Quer dizer que esse conhecimento que se adquire na escola deve estar associado a situações concretas. Como é que a prova vai reproduzir essas situações concretas, ainda que com alguma artificialidade, porque, afinal de contas, não é o mundo real, é o momento da prova. A prova consegue fazer algum grau de reprodução desse mundo real por meio dos textos, não é? Que vão aparecer nas ciências humanas, que vão aparecer nas ciências exatas, e por aí segue. Por conta aqui, então, do quanto esse tema apreensão e compreensão é recorrente na prova de linguagens, e por conta também de esse tema ser transversal, por conta de serem habilidades e leituras importantes para as provas todas, eu quero destacar um pouco como se comportar em questões desse tipo, tanto na prova de linguagens quanto nas demais, e exemplificar isso com uma questão do Enem 2015. Bom,
falando sobre, então, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, especialmente sobre apreensão e compreensão, eu quero apontar aqui 3 cuidados fundamentais. Até porque, como o Chico disse muito bem, nosso momento agora é o momento de olhar para frente, né? É pensar o que fazer ao longo desses 164 dias, não é isso? Para conseguir um rendimento melhor. E, claro, nossa ideia aqui é que ter assistido esse programa, estar assistindo esse programa, reflita num resultado melhor do que se você não tivesse dedicado essa noite para isso, não é? Nesse sentido, o primeiro cuidado que eu peço que você tenha é respeitar os significados que, de fato, estão inscritos na superfície do texto, traduzindo e pensando em questões do Enem. Como os colegas já bem disseram, as questões têm alternativas incorretas que são feitas com base em distratores. E é importante deixar claro que distrator não é um nome mais moderno para pegadinha, que é o que se dizia no passado. Parece que o distrator é uma pegadinha sofisticada. E não, né? O distrator é algo que é muito bem pensado no sentido de se conseguir prever quais seriam os equívocos comuns para, claro, valorizar o candidato que não caiu nesses equívocos comuns, não é? Então, no caso de leitura, no caso de entendimento de texto, um equívoco comum é tentar dar aquela resposta que diz algo que soa possível, que soa correto, independentemente do texto. O Lucas apontou isso numa questão de ciências da natureza, não é? O quanto, havendo ali um texto como base para a questão, um texto que vai ser suporte para a questão, para ser mais exato, não é? Aquele texto deve ser o ponto de partida para a reflexão. Considerar o que está inscrito, o que foi de fato verbalizado naquela superfície, é um cuidado que deve ser tomado sempre. Henrique, licença, posso fazer só um breve comentário? Por favor, Thiago. Uma coisa que a gente estava conversando com o Lucas naquela hora, que eu achei interessante. No caso da área de exatas, né, as questões, os distratores, elas não estão em si nas respostas, mas na maioria das vezes no processo de resolução. Exato. Agora, no caso das humanas, principalmente, o que eu já percebi? Muitas vezes, o distrator ele não é exatamente uma alternativa incorreta, mas ele é uma alternativa que não tem coerência com o texto apresentado. E justamente por isso, Thiago, por ser uma prova de questões contextualizadas. Se essa prova só quisesse verificar se aquele candidato adquiriu determinado conteúdo, ela poderia simplesmente dizer qual dessas afirmações no campo das ciências humanas é correta, sem um texto suporte para isso. Como que essa prova quer avaliar a contextualização daquele saber? O que uma questão como essa acaba, um distrator como esse, né, de uma afirmação que é correta, mas não vale para aquele texto, o que avalia? Um problema no processo. É um candidato que no processo de resolução não respeitou o que estava na superfície do texto. Colocou em primeiro plano um repertório prévio que ele tinha, que é importante, sim, mas deve ser sempre contextualizado. Aí, nesse sentido, outro cuidado fundamental, que eu vou pedir que sempre seja levado em conta, é acessar o repertório cultural exigido pelo texto. Acessar aqui no sentido de acessar no seu próprio banco de dados, quer dizer, acessar, no caso da prova, da sua memória. O que está por trás disso é a ideia de que nenhum texto fala sozinho. Sempre que se produz um texto, seja Hobbes na questão que o Lucas mostrou, seja a nossa conversa aqui em que ao falar eu produzo um texto, sempre o enunciador leva em conta aqui do outro lado, o enunciatário, a pessoa que recebe essa informação, faz parte de um contexto cultural e tem conhecimentos desse contexto cultural e vai acessar esses conhecimentos para dar sentido àquele texto. Bom, o contrário disso seria fazer uma leitura passiva, fazer uma leitura que não usasse o seu conhecimento de mundo. E essa leitura não vai ser suficiente para chegar à resposta correta. E, claro, buscar nas alternativas identificar os distratores de leitura, já que falamos da prova de linguagens, que são ali, enfim, usados para construir a questão. São muitos desses distratores de leitura, consequência de não se respeitar os significados da superfície do texto ou consequência de não ativar o seu repertório cultural. Para que fique mais claro como isso pode acontecer, eu optei por, usando uma questão do exame do ano passado, usando aí uma questão desse Enem 2015, exemplificar o que se espera que o candidato faça. Porque, afinal de contas, estando aqui nessa função, né, de falar sobre a prova de linguagens, eu não poderia simplesmente te dizer, leia com atenção,
leia com cuidado, porque, afinal de contas, não é uma opção do candidato não ler de modo atento. O candidato está ali fazendo uma prova que vale a sua libertação, né? O candidato está fazendo uma prova que vale, enfim, essa mudança de paradigma. Essa aqui em Londrina a gente não tinha, não. Eu uso isso, costuma mexer com os jovens, assim, né? Essa ilusão de que depois vem a liberdade. Não vem, mas é legal sonhar. Né? Exato, tem isso. Então, claro, todo mundo vai buscar ler de modo atento, mas o que seria de maneira mais prática fazer isso? Bom, essa questão aqui era a questão 98, nessa versão aqui de prova que eu escolhi, que é a prova rosa. Bom, e ela é baseada em um texto que é um anúncio publicitário. Você vê aqui que é um texto que mescla elementos verbais e não verbais, não é? Aqui nessa imagem de uma pessoa tentando falar ali com a boca aberta, com a expressão até meio agressiva, se diz aqui o balãozinho que imita um cérebro, não é? Se a informação não chega, a opinião não sai. A fonte do texto era que o jornal Zero Hora, em que se publicou essa propaganda, que é da Associação Brasileira de Imprensa. No 1º de junho, eles comemoraram o Dia da Imprensa, e daí esse anúncio. Bom, isso seguindo o que o Fábio apresentou lá no começo, que a gente pode chamar de suporte. Por que o nome é esse suporte? A ideia é que esse texto, que foi publicado num jornal de grande circulação, portanto, um texto que poderia estar no seu cotidiano, não é? E que, claro, uma vez que ele aparecesse no seu cotidiano, seria importante que você o interpretasse adequadamente. Esse texto é suporte para verificar se o candidato, o participante do Enem, adquiriu aí algumas competências de leitura. O enunciado aqui acaba exigindo até mais do candidato do que o próprio texto parece, não é? Pelo menos de cara a impressão que ele dá. Mas, justamente, o que esse enunciado faz é contextualizar, ele é uma base para a leitura daquele texto. Ele diz aqui: dia do músico, dia do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, os músicos, os professores, as secretárias, oportunizam a reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Veja que, de alguma maneira, é um comentário que cabe muito bem a essa propaganda, não é? Ao se comemorar o Dia da Imprensa, o que se buscou? Uma reflexão sobre a responsabilidade social de um segmento, né? Os profissionais de imprensa. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que aí um erro que é muito comum, os candidatos cometem na prova de leitura, na prova de linguagens, cometem na prova de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza, enfim, é dessa leitura já partir de uma maneira afobada até para as alternativas. Quando, na verdade, o que seria mais coerente seria, da leitura aqui desse enunciado, identificar já qual seria a resposta esperada. Porque o enunciado é muito claro, o comando é muito claro. Há uma relação aqui entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Considerando essa relação que foi explorada no anúncio, o que a gente pode depreender desse texto? Seria mais coerente que nós pensássemos nessa relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião antes de buscar a alternativa correta, porque isso diminui a chance de um distrator enganar o candidato. Se ele já vai para as alternativas sabendo o que ele busca, as erradas ele vai tirar de letra. Então, voltando aqui, não é? Quando se diz que se a informação não chega, a opinião não sai, a Associação Brasileira de Imprensa, pensando na sua responsabilidade social, cria aqui a ideia de que para que o indivíduo possa formar a sua opinião, para que a opinião saia, é necessário que ele seja informado. E claro, a relação que se faz é de que a imprensa é responsável porque essa informação chegue até ele. É possível depreender isso. Se nós depreendemos isso, o que vamos fazer agora? Buscar alternativa que diga isso que a gente já espera, não é? Que a informação é necessária, é fundamental que chegue informação ao indivíduo para que ele forme a sua opinião. Quando nós vamos aqui para a primeira alternativa, segundo ela, então, é possível depreender que para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Aí eu volto ao comentário pertinente que o Lucas fez. Muita gente leria essa alternativa tentando identificar se o que ela diz é a verdade, e não é o que está em jogo. A gente precisa verificar se essa alternativa é o que se pode depreender dessa propaganda. E não se diz aqui que a imprensa deve transformar opinião em informação. Ela precisa fornecer informação para que as pessoas possam opinar.
não é o que a gente esperava da alternativa, não pode ser essa. Vamos para a próxima. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. O texto não menciona a necessidade de escolher qual informação ser apresentada, se selecionar a informação. Não é o que a gente estava buscando, não pode ser essa alternativa. A C diz que para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Essa sequer menciona a imprensa, que era aqui um aspecto fundamental, não pode ser a correta. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. E aqui, de novo, não se cria a ideia de que a opinião ou a informação é necessária para que as pessoas possam formular suas visões de mundo. Esperamos que seja a E, né? Que é a que falta, que diz que para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Veja, essa estratégia de interpretar o texto antes fez com que a gente chegasse a essa alternativa e, sem sofrimento, já soubesse que essa é a esperada. Agora, uma coisa que é fundamental que a gente perceba é o quanto as alternativas incorretas todas mencionam imprensa, opinião e informação. Só se aqui não chega a mencionar imprensa. O que se fez aqui? É um tipo de distrator que nós podemos chamar de embaralhamento. Qual é a ideia? As alternativas aqui incorretas lidam com dados que são do texto, mas mudam a relação entre eles. E ao mudar a relação entre eles, ao embaralhar esses dados, se faz aqui um distrator. Por que isso é um distrator? Porque muita gente na leitura comete esse erro. Não é? Mistura as informações que estão no texto e, claro, não vai ser a leitura correta. Quase uma permutação. É uma... Mal comparando, é uma permutação. Isso. É isso. Muito, Chico, muito posso legal, ser muito útil em mais legal. alguma coisa? Pode, é lógico. Você não vai escapar da redação. Não tá, você tem não- que falar aí. Tem um que falar pouco qual sobre vai a ser redação. o tema 2016. 2016, É isso. E Tá. se acertar, a gente paga um bom jantar em qualquer... Tá bom, eu vou fazer meu melhor então. Tô tá? brincando. Porque os jantares que o Chico paga em geral são muito bons. Isso eu acho que tem uma coisa que eu acho importante no que a gente faz. Não tem chute. A gente não vai ser irresponsável de achar que vamos falar uma coisa que tenha futurologia. Senão a gente estaria de turbantes aqui, todo mundo de olho fechado, tentando... A gente está fazendo uma análise técnica de uma prova tão importante quanto o Enem. Agora, o professor Henrique vai falar um pouco sobre a redação, que é uma prova que cada vez mais importância tem, Sim. também dentro do Enem. Tem Exato. a questão de tempo que é complicada. Sim. O segundo dia são 90 questões, mais uma redação, não é brincadeira. Então tem que estar bem preparado para Bem isso. preparado. Né, E também, Chico, nessa coisa de não é futurologia, mas é uma análise do que se espera, Claro. o candidato precisa saber que essa redação do Enem tem uma finalidade um pouco diferente das demais. Claro, claro. E por conta disso, ele consegue, até com esse tempo curto, fazer o que foi pedido, fazer o que foi esperado, e é nesse sentido que a gente pode Tá certo. contribuir. Né? Perfeito, vamos lá então. Vamos lá. Bom, o que eu vou destacar da redação do Enem? O quanto é uma especificidade desse exame exigir que o candidato faça uma proposta de intervenção. Eu digo exigir porque um dos critérios de correção dessa redação leva em conta a qualidade da proposta de intervenção que esse candidato apresentou. Isso são 200 pontos. Então, um candidato que não fizesse a proposta de intervenção, já de cara perderia 200 pontos possíveis a sua nota, não é? E essa ideia de se pedir uma proposta de intervenção está completamente ligada a isso que eu estou chamando, Chico, de o espírito dessa prova de redação. A prova de redação do Enem não quer, em primeiro lugar, avaliar o quanto esse concluinte do ensino médio se tornou um erudito, que tem várias referências à mão e que vai fazer uso delas para fazer um texto mais sofisticado. Antes disso, o que essa prova espera? Que esse indivíduo tenha terminado o ensino médio e tenha se formado um cidadão, preocupado com as questões do seu país, preocupado com os problemas de seu país, e por conta disso, aí é uma entre aspas, previsão que posso fazer com segurança, seja qual for a proposta do Enem, é um problema do Brasil. Por isso que é difícil chutar. O Brasil não tem poucos problemas. Se bem que então vai faltar tema, né? a possibilidade, Acho que esse ano, inclusive... a variabilidade é gigantesca. Vai dar um vazio na cabeça dos examinadores. O Brasil está muito bem. Agora, o que eu quero destacar, Chico, são 3 pontos bem... Na verdade, é um ponto que eu quero mostrar em 3 exemplos breves. Às vezes é mais evidente esse problema. Ano passado era muito evidente que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema. E uma vez que eu tenho clareza do problema, isso facilita um pouco elaborar propostas para intervir sobre ele. Mas nem todo tema do Enem apresenta algo que, evidentemente, que com facilidade seria visto como um problema. Por exemplo, em 2010, se falava sobre o trabalho na construção da dignidade humana. Em princípio, alguém poderia fazer um texto
simplesmente reafirmando isso. O quanto o trabalho faz com que o indivíduo seja digno. Como diz lá o provérbio, né? O trabalho dignifica o homem, etc. O candidato que fizesse isso, só mostrasse aspectos positivos, né, envolvidos na dignificação que o trabalho pode trazer, e não mostrasse problemas, teria dificuldade em apresentar uma proposta de intervenção. Porque a gente vai intervir sobre aquilo que precisa ser melhorado, a gente vai intervir sobre aquilo que, enfim, ainda não está conforme a sociedade espera. Então, o candidato deveria olhar para esse tema, sabendo dessa lógica do Enem, de avaliar o engajamento cidadão de cada um, e pensar, por que isso é um problema do Brasil? Por que eu posso identificar alguma problemática por trás dessa ideia tão bonita de que o trabalho constrói dignidade? Aí era importante levar em conta que nem todos os trabalhos que existem hoje, na nossa realidade, são trabalhos que permitem essa construção da dignidade. O Brasil ainda tem problema com trabalho escravo, não é? O Brasil ainda tem trabalhos aviltantes. Então, a redação deveria ir por esse caminho. A partir da problematização, se apresentar uma proposta para intervir. Em 2013, para pegar um caso parecido, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muita gente pensou, poxa, mas a lei seca já é uma intervenção sobre um problema. Como eu vou discutir a lei seca e apresentar uma proposta de intervenção sobre ela? Veja que não é a lei seca o tema. O tema são efeitos da sua implantação. E um dos textos da coletânea mostrava números do quanto a lei seca já fez com que houvesse menos acidentes, etc. Só que era importante o candidato perceber que isso ainda é um processo. A gente ainda tem um problema de pessoas que vão dirigir alcoolizadas, de pessoas que vão provocar acidentes de trânsito por conta disso. Sem identificar o problema, eu não posso fazer a proposta de intervenção. Então, esse eu diria que assim, é o caminho, é a dica, para usar um termo, enfim, né, meio batido, mas é uma dica, que você precisa levar para essa prova. Leia a proposta de redação procurando qual é o problema por trás disso. Isso faz com que o tempo renda mais, como o Chico bem disse, o tempo é um problema a se considerar nessa prova, e, portanto, saber o que se espera lá e o que se espera do candidato é algo que vai ajudar bastante. Não é o tema, mas é um encaminhamento para ele, né? Certíssimo, certíssimo. Muito bom. Mas tem mais alguma coisa? Não, Chico. Só posso fazer uma pergunta, Henrique, rapidamente? Veja só, já que o Thiago valorizou a área de matemática, que tem um eixo especial para eles, agora né? é um bate-papo. Perguntar, Henrique, por exemplo, estudar ciências humanas, né? História, filosofia, sociologia, ajuda você a argumentar numa redação? Muito. Com certeza, né? Muito. Então, é uma coisa que acho que ajuda bastante nesse sentido também, para que vocês estejam atentos a isso. Sim. Total. Legal, muito bom, gente, muito bom. Estamos aqui recebendo a plaquinha da nossa querida produtora, que precisamos encerrar o programa, mas queria agradecer, pedir as considerações finais, queria fazer uma pergunta, uma rapidinha no sentido de o que vocês acham. Vocês acham que a mudança que houve no governo, né, recente, pode influenciar na prova de novembro? Essa é para o Fábio. Não. Não. Não por conta do... Assim, as questões, elas vêm de um banco. E esse banco é elaborado o tempo inteiro. Então, a questão que o Henrique mostrou, por exemplo, era uma questão da prova de 2015, mas o texto era de 2008. Então, o banco vem sendo alimentado o tempo todo. Então, não tem muita relação do que está acontecendo agora com o que vai aparecer na prova. Pode ser que apareça, mas é muito difícil isso acontecer. Porque a prova ela é puxada de um banco de dados, um banco de itens. Talvez uma outra questão que contextualize alguma situação nesse Mas sentido, não pelo né? fato do que aconteceu agora. Esse episódio. Não pelo que a gente está vivendo, mas pelo fato de contextualizar a situação. Muito bom. Professores, muito obrigado. Muito obrigado. Ontem foi o primeiro, hoje o segundo, já batemos uma bola melhor e certamente estaremos juntos ao longo da cobertura do Enem pelo Sistema de Ensino em parceria com a UniTV. Muito obrigado mesmo pela presença. A gente está encerrando o programa hoje, o tempo está estouradíssimo e queríamos agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que esse projeto começasse ontem e hoje com o Ângulo Analisa o Enem. Estaremos juntos ao longo da cobertura do Enem e dos vestibulares 2017. Tudo isso uma prestação de serviços em parceria do Sistema Ângulo de Ensino, a quem também agradeço a nossa diretora Irina, que foi super parceira para realizar esse projeto, enviou 2 feras lá de São Paulo, e aqui a Ieda Gomes também e o Vinícius, que são os coordenadores aqui do Ângulo e do Colégio Londrinense, o Lucas e o Thiago, que estiveram aqui junto conosco para esses 2 programas que realizamos ontem e hoje. Queria agradecer a todos os profissionais do Sistema Ângulo de Ensino também e ao time da UniTV, que deu um show novamente aqui.
estaremos juntos ao longo do segundo semestre na cobertura do Enem e dos vestibulares. Até lá, uma boa preparação. Faltam 164 dias para o Enem, dá tempo de estudar bastante, dá tempo para trabalhar mais ainda para chegar lá no Enem e nos vestibulares, que esse ano tudo muito junto, né? Em novembro começam todos os grandes vestibulares também e a gente vai estar junto até lá. Um grande abraço e boa preparação até o Enem 2016. Valeu!